Esse vídeo é a parte 2 do projeto de leitura do livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai estar conversando sobre os contos Maria, Quantos Filhos Natalina Teve e Beijo na Face. Bom, só para rememorar aqui como é que eu faço essas análises, eu gosto de trazer principalmente as temáticas. Então, não é basicamente aquele vídeo de resumo. Eu gosto de trazer alguns pontos de reflexão, símbolos, temática, espaço. Então, se você gosta desse tipo de análise, continua aqui nesse vídeo. E se você ainda não me segue, só clicar aqui em inscrever. O primeiro conto dessa segunda parte do vídeo é o Maria. Esse conto ele começa em mídia res, então é com a personagem já no ponto de ônibus e ela tá ali esperando. E a gente vai estar descobrindo aí durante a leitura do conto a história de vida dela, a gente vai estar conhecendo aí o ex-marido, vai ter uma conexão com o filho dela também. A Conceição Evaristo, ela conta, ela desenvolve, quando a gente vai lendo ali, vai adentrando nas histórias dos contos, o como que ela traz essa questão da violência verbal, psicológica, da violência do corpo, essa questão da pobreza também, das favelas. Esse livro ele acaba trazendo outra perspectiva para a gente vai lendo achando uma coisa e conforme a gente vai adentrando nas histórias dos contos, se revela completamente diferente. Então, no momento que essa personagem, a Maria, ela entra nesse ônibus, a gente vai estar conhecendo um pouquinho da história dela, que ela é uma empregada doméstica e que ela está com as sobras da comida de uma festa, de uma reunião lá que a chefe dela, no caso, fez e ela acabou ficando com as sobras. Essas sobras, elas são simbólicas, porque ela fala aqui no texto, né, que é o melão e o osso de pernil. E eles não são ali no conto apenas comida, né? É um símbolo da condição social dela, de que esse tipo de comida, principalmente o melão, é uma comida que os filhos dela não conhecem. Então a gente vê que quando a Conceição Evaristo ela cita as comidas, quando ela vai dando esses detalhes para a gente estar conhecendo as personagens, isso também é uma forma dela estar trazendo, dela estar mostrando para a gente essa condição social. É uma forma também de estar demonstrando a violência que vai acabar aí se revelando no final do conto. Então é como se fosse um prenúncio. Como que ela já está com a mão cortada, é como se o texto ele vai dando pistas do ápice dessa violência que acontece no final do conto. Então a gente vê que a vida da personagem ela é permeada por violências. E essa violência já começa no trabalho dela, quando ela acaba aí acidentalmente se machucando com essa faca laser. E quando ela entra nesse ônibus, a gente vai estar conhecendo um pouco da vida dela, porque ela acaba sentando ali, o ex-marido dela acaba se aproximando e eles acabam ali conversando. Ela acaba contando da vida que ele teve, de que ele abandonou os filhos e tal. A gente vê principalmente a tragédia do homem negro que acaba sendo levado pela criminalidade. Então, durante aqueles diálogos que ela acaba tendo ali com esse ex-marido. E a gente vê aí também que existe uma dicotomia entre amor e medo, entre amor e violência. A gente vai estar conhecendo um pouco dessa história dela no ônibus, que querendo ou não é um espaço claustrofóbico, é um espaço ali fechado, e a gente vai estar identificando ali pelos pensamentos dela, pelos não ditos, e naquela conversa que ela tem ali rapidamente com esse ex-marido, um pouco da vida de como que a violência ela acaba permeando a vida dela, não só no trabalho, mas também na vida pessoal. E no momento que esse personagem ele acaba levantando ali do ônibus e gritando assalto, fazendo toda aquela situação no ônibus, a gente percebe que no momento, no final ali do assalto, as pessoas do ônibus acabam culpando a Maria por esse assalto, dizendo que ela era uma das cúmplices desse rapaz, sendo que ela nem sabia, que já fazia muito tempo que ela não via o marido. Então a gente vê que o final do conto, que é um final terrível ali, que vem pro linchamento da personagem, a gente vê que esse final, ele revela aí essas camadas de violência e de como que a situação, toda a vida da Maria, ela foi permeada por uma vida difícil, de pobreza, de necessidade. Essa rotina dela, de estar ali todo dia pegando ônibus, a gente percebe também que no final o próprio motorista acaba defendendo ela, dizendo que ela é uma pessoa de bem, que todo dia ela pega o ônibus, mas mesmo assim as pessoas acabam enxergando nela apenas uma cúmplice, como se ela estivesse junto desse rapaz aí, desse ex-marido dela que fez aí o assalto, sendo que não, que ela fazia tempos que ela acabava ela não via mais ele. Então a gente vê aí esse corpo da personagem sendo totalmente violado, porque aí ela sofre um linchamento, só porque eles viram que ela estava ali do lado dele,
eles já acabaram culpando ela de um crime que ela não cometeu. Isso também remonta àquela tragédia que teve no Guarujá uns anos atrás, de uma moça que ela tinha sido culpada por sequestro. Então a gente vê que essa questão coletiva também desse linchamento contra a personagem também é uma temática a ser observada e refletida durante a leitura desse conto. Já no segundo conto dessa segunda parte da análise é o conto Quantos Filhos Natalina Teve. A gente vai ver essa questão da maternidade usada como mercadoria, porque a personagem, a gente vê durante aí a contagem aí da história dela, de como tudo que se passou, de que a personagem ela não é dona do seu ventre, de que ela passou por abusos, por situações, ela vive essa maternidade alienada, né? Porque aí os filhos dela acabam servindo como uma moeda de troca. A gente vê que os filhos dela são moedas de trocas porque ora ela engravida para dar o filho para os patrões dela que ela trabalhava, ou ora também ela dava os filhos para o pai, que aí foi um dos casos que ela teve, que ela acabou entregando o filho para esse pai e acabou partindo. E a gente percebe que os espaços também, como o quarto da empregada e o matagal, eles são espaços de invisibilidade, porque no primeiro, nesse quarto da empregada, ela é apenas uma máquina de trabalho. Então ela recebe ali uma orientação de que ela engravidaria de um dos patrões, e depois no segundo caso, no matagal, que é aí quando ela sofre o abuso. E a gente vê que o símbolo desse matagal, desse conto, ele representa uma terra inabitável, uma terra de ninguém, e onde o Estado, a polícia não consegue chegar. Mas aí o agressor sim, porque a gente vê que durante o conto ela não recebe ajuda. Então é uma vida aí permeada por violências, assim também como no conto da Maria. Que a pergunta do conto é quantos filhos Natalina teve? É como se fosse uma provocação, mostrando que ela teve os filhos, mas ela não foi mãe, ela não exerceu a maternidade, porque todos os filhos que ela teve, ou ela deu para o pai, ou então ela deu para os patrões, porque aí a personagem ela não teve filhos no sentido biológico, ela não criou, ela não exerceu a maternidade, e sim ela teve uma maternidade alienada, porque todas as vezes que ela teve filhos, ela doou, e aí no último foi um filho aí gerado aí a partir de uma violência. E no terceiro e último conto, que é o chamado Beijo na Face, a gente tem a personagem Salinda, e essa personagem a gente vê desde o início ali do conto, em que ela existe ali, no tom do texto ali, da construção da narrativa da Conceição Evaristo, um medo muito grande, uma perseguição, porque a personagem ela acaba sendo aí uma vítima aí do marido. Que aí no caso, o próprio marido ele utiliza os filhos como uma extensão do seu poder. Então a personagem durante o conto todo ela se sente perseguida, ela se sente sufocada. E logo no começo a gente vê que tem uma cena em que ela tá dando um beijo na própria face. E esse tipo de beijo na face, ele é como se fosse uma metáfora representando a fragilidade dela, representando a vontade dela de sair dessa situação, de sair desse casamento, mas aí por conta dos filhos, ela acaba não saindo, ela acaba não se libertando dessa situação. E essa personagem, ela só tinha momentos de libertação em que ela se sentia bem, que ela se sentia liberta de toda essa situação do casamento dela, no lugar chamado Chã de Alegria, que aí a gente vê que existe, que o nome que a Conceição Evaristo coloca nesse conto tem essa representação que mostra que nesses momentos, quando ela ia para esse lugar, era um momento aí que ela tinha de descanso, dela poder colocar à tona o seu desejo, deixar vir à tona o seu desejo. Então, fazendo um resumo básico aí desses três contos, a gente vê que tanto no conto Maria, como no conto que tem a personagem Natalina e no último que é a personagem Salina, a gente vê que são todas personagens que acabam passando ali por situações de violência que acabam sufocando a identidade dessas personagens. Elas representam também, nesses contos, a luta pela humanização, por ter uma vida digna, por ter uma vida. A Maria, por exemplo, ela luta pelo direito de ir e vir, mas aí ela acaba sendo linchada. A Natalina, pelo direito de gerar e de criar, de poder criar os seus filhos. E aí a última, que é a Salina, a gente vê que existe aí um desejo dela uma vontade dela de ser livre, de se libertar do casamento, de poder viver aí os relacionamentos em que ela deseja. Sendo aí esses contos uma denúncia aí de tudo que a mulher negra passa e um retrato da sociedade.